Meu namorado me traiu, então dormi com seu irmão gêmeo e acabei engravidando dele. Oi, eu sou Mia. Preciso te contar sobre algo que aconteceu comigo, algo que mudou tudo. Você pode me julgar pelo que fiz, mas preciso que alguém entenda por que fiz as escolhas que fiz. Começou numa terça-feira chuvosa de março. Eu estava no apartamento do Jake, o mesmo estúdio apertado no centro de Portland onde passamos inúmeras noites ao longo dos últimos 3 anos. Ele estava no banho, e o celular dele continuava apitando na mesa de cabeceira. No início, ignorei. Jake sempre recebia mensagens de trabalho em horários estranhos. Mas quando apitou pela quinta vez em 2 minutos, dei uma olhada. A tela estava iluminada com notificações de alguém chamada Crystal. Meu estômago despencou. 3 anos juntos, e eu nunca tinha ouvido ele mencionar alguém com esse nome. Eu sei que não deveria. Mas peguei o telefone dele. As mensagens de pré-visualização gelaram meu sangue. Mal posso esperar para te ver amanhã, amor. E ontem à noite foi incrível. Você sabe como fazer uma garota se sentir especial. Minhas mãos tremeram enquanto eu rolava pela conversa deles. Meses de mensagens. Fotos que não vou descrever. Planos para se encontrarem enquanto eu estava no trabalho. A pior parte? Numa mensagem, ele me chamou de grudenta e disse que estava se cansando da carência constante dela. Quando Jake saiu do banheiro, toalha na cintura, eu estava sentada na cama dele com o telefone nas mãos. Ele viu minha cara e imediatamente soube. Mia, posso explicar? 3 meses? Sussurrei, minha voz quase inaudível. Você está saindo com ela há 3 meses? Ele nem teve a decência de parecer envergonhado. Em vez disso, arrancou o telefone das minhas mãos e deu de ombros. Olha, simplesmente aconteceu. Crystal me entende de maneiras que você não entende. Maneiras que eu não entendo? As palavras saíram mais cortantes do que eu pretendia. O que isso quer dizer? Você é sempre tão intensa sobre tudo, sempre querendo falar sobre sentimentos, sempre precisando de tranquilização. Crystal é diferente. Ela é divertida, espontânea. Ela não analisa cada pequena coisa que eu faço. Cada palavra parecia um golpe físico. Este era o homem com quem eu estava planejando um futuro. O homem que defendi para minhas amigas quando elas diziam que ele era muito crítico, muito distante. Pensei em todas as vezes que ele me fez sentir como se eu fosse demais. Muito emocional, muito sensível, muito exigente. Então a culpa é minha? Levantei-me pegando minha bolsa na cômoda dele. Eu não disse isso. Mas o tom dele disse tudo. Frio, desdenhoso, como se eu fosse uma interrupção irritante em sua noite. Na verdade, você disse. Acabou de dizer. Dirigi-me para a porta, mas me virei. 3 anos, Jake. 3 anos da minha vida. Ah, não seja tão dramática. Nem mesmo morávamos juntos. Foi então que me atingiu. Ele nunca quis que morássemos juntos. Toda vez que eu tocava no assunto, ele mudava de assunto, ou dizia que não estava pronto. Agora eu sabia por quê. Saí sem mais uma palavra. A chuva tinha ficado mais forte, e sentei no meu carro do lado de fora do prédio dele, chorando tanto que não conseguia ver para dirigir. Meu telefone apitou com mensagens dele, mas não as li. Sabia que seriam apenas mais desculpas, mais maneiras de me fazer sentir como se isso fosse de alguma forma minha culpa. Dirigi até a casa da minha melhor amiga Chloe do outro lado da cidade. Ela olhou para mim e me puxou para dentro sem perguntas. Chloe fez chá para mim e me deixou chorar no sofá dela até quase meia-noite. Contei tudo a ela. As mensagens, a reação fria do Jake, como ele fez parecer que eu era o problema. Ela segurou minha mão e o chamou de todos os nomes possíveis, o que honestamente me fez sentir um pouco melhor. Você merece muito mais que aquele idiota, ela disse, me passando outro lenço. Você tem andado pisando em ovos ao redor dele há meses. Ela estava certa. Eu tinha estado. Toda vez que queria trazer algo que me incomodava, eu me questionava. Jake tinha esse jeito de me fazer sentir como se eu fosse irracional, como se meus sentimentos fossem inconvenientes. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Não conseguia enfrentar colocar uma cara corajosa e fingir que tudo estava normal. Chloe já tinha saído para o trabalho dela na empresa de marketing. Então eu estava sozinha com meus pensamentos e uma caixa de lenços. Por volta do meio-dia, bateram na porta da Chloe. Quase não atendi. Parecia que um caminhão tinha me atropelado e não estava esperando ninguém. Mas as batidas persistiram, gentis, mas insistentes. Quando abri a porta, fiquei surpresa ao ver Ryan parado lá. O irmão gêmeo do Jake, segurando uma sacola da padaria da rua e parecendo genuinamente preocupado. Oi, Mia. Chloe me mandou uma mensagem hoje de manhã. Contou o que aconteceu. Trouxe pãezinhos de canela. Lembro de você dizendo que eram seus favoritos. Ryan e eu sempre nos demos bem.
Nas reuniões de família, ele era quem perguntava sobre meu trabalho. Lembrava detalhes sobre minha vida. Me fazia sentir incluída. Onde Jake podia ser desdenhoso e áspero, Ryan era atencioso e gentil. Eles eram fisicamente idênticos. Mesmo cabelo escuro, mesmos olhos verdes, mesma altura, mas suas personalidades não poderiam ser mais diferentes. Você não precisava vir, disse, mas me afastei para deixá-lo entrar. Sim, precisava. O que Jake fez foi horrível, e eu queria que você soubesse que nem todos na família acham que está tudo bem. Sentamos na mesa da cozinha da Chloe, e me vi me abrindo para Ryan de maneiras que nunca tinha feito antes. Talvez fosse porque eu estava emocionalmente abalada, ou talvez fosse porque ele realmente escutava sem tentar minimizar meus sentimentos. Ele sempre me fez sentir como se eu estivesse pedindo demais, admiti. Como se querer respeito básico e honestidade fosse ser carente. Ryan balançou a cabeça, sua expressão genuinamente irritada. Isso não é ser carente, isso é normal. Você deveria esperar essas coisas de alguém que diz te amar. Mas talvez eu fosse demais. Talvez Crystal realmente seja mais adequada para ele. Pare! A voz do Ryan era firme, mas gentil. Não se atreva a se culpar pelas escolhas dele. Jake traiu porque Jake é egoísta, não porque você está faltando de alguma forma. Comecei a chorar novamente, mas essas lágrimas pareciam diferentes. Pela primeira vez em meses, me senti validada. Alguém estava me dizendo que meus sentimentos importavam, que eu não era louca por esperar lealdade e gentileza. Ryan moveu sua cadeira para mais perto e pôs o braço ao meu redor. Você é incrível, Mia. Você é inteligente, engraçada, linda e carinhosa. Jake é um idiota por não apreciar o que tinha. A maneira como ele disse isso, a sinceridade em sua voz, fez algo vibrar no meu peito. Olhei para ele, realmente olhei para ele, e vi algo em seus olhos que nunca tinha notado antes. Ou talvez eu tivesse notado, mas ignorado por causa do Jake. Obrigada por dizer isso, sussurrei. Eu quis dizer cada palavra. Ficamos ali por um longo momento, o braço dele ao meu redor, minha cabeça contra seu ombro. Parecia seguro, confortável de uma maneira que percebi que nunca tinha sentido com Jake. Com Jake, eu estava sempre preocupada em dizer a coisa errada. Ser muito emocional. Pedir demais. Com Ryan, eu podia simplesmente ser eu mesma. Ryan ficou comigo toda a tarde. Conversamos sobre tudo. Meu trabalho na clínica veterinária, o trabalho dele como carpinteiro, livros que lemos, lugares que queríamos visitar. Foi a primeira conversa real que tive em meses, onde não me senti julgada ou dispensada. Quando Chloe chegou do trabalho, ela pareceu surpresa, mas contente em encontrar Ryan ainda lá. Você é um bom homem, Ryan, ela disse, apertando o ombro dele. Seu irmão poderia aprender uma coisa ou duas com você. Não me dê muito crédito, Ryan respondeu, mas pude ver que ele estava desconfortável com a comparação. Chloe pediu pizza, e nós três passamos a noite assistindo filmes e conversando. Por algumas horas, quase esqueci do Jake e da Crystal e da humilhação da noite anterior. Ryan tinha esse jeito de me fazer rir, mesmo quando sentia que nunca riria de novo. Por volta das 10, Chloe bocejou e anunciou que estava indo dormir. Reunião cedo amanhã. Mia, você pode ficar o tempo que precisar. Ela nos abraçou e desapareceu pelo corredor. Ryan começou a juntar suas coisas. Provavelmente deveria ir para casa também. Deixar você descansar. Mas eu não estava pronta para ele ir embora. O pensamento de ficar sozinha com meus pensamentos, de repetir as palavras do Jake várias vezes, fez meu peito apertar de ansiedade. Você importaria de ficar um pouco mais? Não quero realmente ficar sozinha agora. Ele colocou a jaqueta de volta imediatamente. Claro, podemos assistir outro filme, ou apenas conversar. Nos acomodamos de volta no sofá, mais perto que antes. Me vi estudando o rosto dele. Tão familiar por causa do Jake, mas diferente também. Os olhos do Ryan eram mais calorosos, seu sorriso mais genuíno. Ele tinha uma pequena cicatriz no queixo de um acidente na infância que Jake sempre zombava, mas eu achava que o tornava mais interessante. Mais real. Posso te perguntar uma coisa? Disse, virando-me para encará-lo completamente. Qualquer coisa. Por que está sendo tão legal comigo? Quer dizer, Jake é seu irmão. Você não deveria estar do lado dele? Ryan ficou quieto por um longo momento, considerando suas palavras cuidadosamente. Jake é meu irmão, e eu o amo, mas o que ele fez com você foi errado. E, honestamente, ele pausou, olhando para baixo para suas mãos. Nunca entendi como ele podia ter alguém como você e não valorizar cada dia disso. Meu coração disparou. Ryan, provavelmente não deveria dizer isso, especialmente não agora.
Mas sempre achei que você merecia melhor do que como Jake te tratava. Mesmo antes disso acontecer, eu podia ver como ele te dispensava. Te fazia duvidar de si mesma. Me deixava com raiva. Fiquei olhando para ele, processando suas palavras. Você notou isso? Claro que notei. Nos jantares de família, noites de jogos, festas, eu te vi ser diminuída por ele. E odiei isso. Você se iluminava falando sobre algo pelo qual era apaixonada, e ele encontrava um jeito de calar isso ou mudar de assunto. Tudo o que ele estava dizendo era verdade, mas ouvir de outra pessoa, alguém que tinha presenciado, tornou isso real de uma maneira que me abalou. Achei que estava imaginando às vezes, admiti. Você não estava. Nunca estava imaginando. Estávamos sentados muito perto agora. Nossos rostos a apenas centímetros de distância. Podia sentir o cheiro da colônia dele, diferente da do Jake. Mais calorosa, mais sutil. Minhas barreiras emocionais, já rachadas pela traição, desmoronaram completamente. Me sinto tão estúpida, sussurrei. 3 anos da minha vida desperdiçados com alguém que nunca me quis de verdade. Ei! Ryan segurou meu rosto gentilmente, me forçando a olhar para ele. Esses anos não foram desperdiçados. Você amou completamente, inteiramente. Isso não é estúpido. Isso é lindo. E então, de alguma forma, estávamos nos beijando. Ainda não tenho certeza de quem se moveu primeiro, mas não importava. Os lábios dele eram macios, hesitantes no início, depois mais confiantes quando respondi. Não parecia nada como beijar Jake. Isso era gentil, reverente, como se eu fosse algo precioso. Na manhã seguinte, acordei no quarto de hóspedes da Chloe, com o braço do Ryan ao meu redor, a luz do sol filtrando pelas persianas. Por um momento, me senti em paz. Então a realidade voltou. O que tínhamos feito, as complicações que criou, a dinâmica familiar que acabamos de despedaçar. Ryan se mexeu ao meu lado, imediatamente sentindo minha atenção. Bom dia, ele disse suavemente, sua voz ainda rouca de sono. Isso é complicado, sussurrei, não muito pronta para encará-lo completamente. Eu sei. Ele se apoiou no cotovelo, estudando meu rosto. Você se arrepende? Pensei na pergunta seriamente. Me arrependia de me sentir valorizada e desejada depois de meses sendo feita para me sentir inadequada? Me arrependia de experimentar gentileza depois da constante crítica do Jake? Não, disse finalmente. Mas não sei o que isso significa, ou aonde vamos a partir daqui. Não temos que descobrir tudo agora. Ontem à noite foi sobre conforto e conexão. Podemos levar o que vem depois devagar. Chloe já tinha saído quando emergimos do quarto, mas ela deixou café e um bilhete. Espero que esteja se sentindo melhor. Reserve o dia para descobrir as coisas. C. Ryan fez o café da manhã enquanto eu tomei banho, e comemos em silêncio confortável. Me atingiu como isso parecia diferente das manhãs com Jake, que estava sempre com pressa. Sempre impaciente, sempre me fazendo sentir como se eu o estivesse atrasando. Provavelmente deveria ir, Ryan disse, verificando a hora. Tenho uma obra para verificar. Mas posso te ligar mais tarde? Gostaria disso. Ele me beijou de despedida. Um beijo suave e demorado que fez meu estômago vibrar. E prometeu me mandar uma mensagem em breve. As próximas semanas caíram num ritmo estranho. Evitei Jake completamente, ignorando suas ligações e mensagens. Através de amigos em comum, ouvi que ele ainda estava saindo com Crystal, aparentemente não fazendo nenhum esforço para me reconquistar. Isso deveria ter doído mais do que doeu, mas principalmente senti alívio por não ter que lidar com seus pedidos de desculpas sem entusiasmo ou tentativas de minimizar o que ele tinha feito. Enquanto isso, Ryan e eu começamos a nos ver discretamente. Ele me buscava depois do trabalho às vezes, e dirigíamos até a costa ou encontrávamos pequenos restaurantes fora da cidade onde era menos provável encontrarmos alguém da família do Jake. Conversávamos por horas sobre tudo e nada, e me vi rindo mais do que tinha em meses. Ryan era atencioso de maneiras que Jake nunca tinha sido. Ele lembrava que eu preferia chá a café, que estava tentando ler mais não ficção, que ficava nervosa antes das reuniões de equipe na clínica. Ele fazia perguntas de acompanhamento sobre conversas que tivemos dias antes, provando que realmente estava escutando. A química física entre nós era inegável também. Onde Jake tinha sido egoísta e apressado, Ryan era paciente e generoso. Ele me fazia sentir linda e desejada de maneiras que eu tinha esquecido que eram possíveis. Mas ambos sabíamos que estávamos vivendo de tempo emprestado. Portland não era tão grande, e não podíamos evitar o círculo social do Jake para sempre. O estresse de manter nosso relacionamento em segredo estava começando a aparecer.
Então, cerca de 6 semanas depois daquela primeira noite juntos, comecei a me sentir estranha, exausta de uma maneira profunda que não podia ser explicada apenas pelo estresse do trabalho. Com náuseas em momentos aleatórios, especialmente de manhã. Minha menstruação estava atrasada, mas atribuí isso ao turbilhão emocional do término. Não foi até estar vomitando no banheiro da clínica pela terceira vez numa semana que Dr. Morrison, meu chefe, gentilmente sugeriu que eu talvez quisesse fazer um teste de gravidez. A ironia não passou despercebida. Tinha sido tão cuidadosa com Jake, sempre insistindo em proteção porque sabia que ele não estava pronto para esse tipo de compromisso. Mas com Ryan, naquelas primeiras semanas vulneráveis, tínhamos sido descuidados. Envolvidos na emoção e necessidade, tínhamos corrido riscos. Comprei um teste no meu almoço e fiz no banheiro da clínica. 2 linhas rosa apareceram quase imediatamente. Fiquei olhando para o teste por 5 minutos completos, minha mente girando. Grávida. Estava grávida do bebê do Ryan, apenas 2 meses depois de descobrir o caso do Jake, enquanto secretamente namorava seu irmão gêmeo. A situação era impossível, confusa além da imaginação. E ainda assim, sentada ali processando a notícia, percebi que não estava devastada. Com medo, sim. Sobrecarregada, absolutamente. Mas não devastada. Liguei para Ryan imediatamente. Pode me encontrar no Riverside Park depois do trabalho? Perguntei ao Ryan, tentando manter minha voz firme no telefone. Precisamos conversar. Claro. Está tudo bem? Você parece abalada. Só? Por favor, me encontre lá às 6. A tarde se arrastou. Continuei tocando o teste de gravidez no meu bolso, ainda mal acreditando que fosse real. Todos os cenários passaram pela minha mente. Contar ao Ryan, lidar com o drama familiar, descobrir como navegar essa situação impossível. Ryan já estava esperando quando cheguei no parque, sentado no nosso banco usual com vista para o rio. Ele se levantou quando me viu, imediatamente me puxando em seus braços. Você esteve chorando, ele disse, estudando meu rosto. O que há de errado? Sentei pesadamente, tirando o teste do meu bolso. Entreguei a ele sem palavras. Os olhos dele se arregalaram quando processou o que estava vendo. Uau! Ele se sentou com força ao meu lado, olhando para as 2 linhas rosa. Tem certeza? Estes são precisos? Fiz 3 marcas diferentes. Todos são positivos. Ryan ficou quieto por um longo momento e senti meu coração começar a acelerar. Ele ia fugir? Me abandonar como Jake provavelmente teria feito nesta situação? Como se sente sobre isso? Ele perguntou finalmente. Apavorada. Sobrecarregada. Mas também procurei pelas palavras certas. Não devastada. O que provavelmente me torna louca dadas as circunstâncias. Isso não te torna louca. Isso te torna forte. Ele pegou minha mão. Sei que isso complica tudo, mas quero que saiba. Seja qual for sua decisão, estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Alívio inundou através de mim. Isso era exatamente o que eu precisava ouvir. O timing é horrível, disse. Nem mesmo descobrimos o que somos. E agora vamos ser pais. Ele disse isso com tanta confiança silenciosa que parte do meu pânico diminuiu. Se é isso que você quer. Você quer este bebê? Perguntei diretamente. Ryan olhou para o rio, considerando sua resposta cuidadosamente. 6 meses atrás, se alguém me dissesse que estaria tendo um bebê com a ex-namorada do meu irmão, eu diria que eram loucos. Mas sentado aqui agora, com você, sabendo o que sei sobre como somos bons juntos, sim, quero este bebê. Quero construir uma vida com você. Comecei a chorar de novo, mas essas eram lágrimas de alívio em vez de medo. Mas vai haver consequências. Ryan continuou. Minha família vai ter opiniões. Jake especialmente. Precisamos estar preparados para isso. Enquanto conversávamos sobre os aspectos práticos, consultas médicas, contar às nossas famílias, as realidades financeiras, algo mais sombrio estava crescendo no fundo da minha mente. Jake tinha me humilhado, me fez sentir sem valor, traiu-me sem pensar 2 vezes. Ele tinha seguido em frente com Crystal, como se nossos 3 anos juntos não significassem nada. Sabe o que é engraçado? Disse de repente. O quê? Jake parece exatamente com você, mesmo DNA. Se alguém visse este bebê, assumiriam que é dele. Ryan franziu a testa. Onde quer chegar com isso? Uma ideia estava se formando, perigosa e atraente em igual medida. Jake nunca tinha querido se comprometer comigo, nunca quis a responsabilidade de um futuro juntos. Mas e se ele fosse forçado a essa responsabilidade? E se ele tivesse que viver com consequências pela primeira vez em sua vida privilegiada?
Estou apenas pensando alto, disse cuidadosamente. Sobre como a genética funciona. Mia, a voz do Ryan carregou um aviso. Seja o que for que está pensando, não faça. Precisamos lidar com isso honestamente, de forma madura. Mas a semente estava plantada. Jake me fez sentir como se eu não valesse a pena lutar, como se fosse descartável. Crystal era divertida e espontânea, enquanto eu era grudenta e intensa. Bem, vamos ver como divertida e espontânea Crystal seria quando confrontada com pagamentos de pensão alimentícia e a realidade de Jake estar ligado a mim para sempre. Você está certo, disse ao Ryan. Vamos descobrir isso juntos honestamente. Mas mesmo dizendo as palavras, estava calculando. Jake me devia pela dor que causou, pelos meses de gaslighting e manipulação emocional. Talvez fosse hora de ele aprender como eram as consequências reais. Nos próximos dias, o plano se cristalizou na minha mente com clareza surpreendente. Jake tinha passado 3 anos me fazendo sentir pequena, sem valor, como se eu tivesse sorte de tê-lo. Ele tinha me traído. Não mostrou remorso e agora estava exibindo seu relacionamento com Crystal por toda a mídia social. Cada foto deles juntos parecia outro tapa na cara. Mas eu tinha algo agora que podia mudar tudo. Um bebê que era geneticamente indistinguível de um que Jake poderia ter gerado. O DNA idêntico dos gêmeos significava que qualquer teste de paternidade confirmaria o que eu dissesse que confirmaria. Sabia que estava errado. A parte racional do meu cérebro gritava que estava contemplando algo terrível. Mas a parte machucada, com raiva, a parte que tinha sido destruída por meses, sussurrava que Jake merecia isso. Ele merecia enfrentar consequências reais por suas ações. Quando finalmente contei ao Ryan o que estava considerando, estávamos no apartamento dele, uma casa artesanal aconchegante que ele estava reformando. Ele estava cozinhando o jantar, se movendo pela cozinha com confiança fácil, quando soltei a bomba. Quero que Jake pense que o bebê é dele. Ryan parou de mexer o molho da massa e se virou para me encarar. O quê? Você ouviu. Quero dizer ao Jake que este bebê é dele. Deixar ele lidar com a responsabilidade pela primeira vez. Mia, não. Absolutamente não. Ryan largou a colher e cruzou até onde eu estava sentada. Isso é fraude. É errado em tantos níveis. É mais errado que trair alguém por meses? Mais errado que manipulação emocional e gaslighting? Essa não é a questão. 2 erradas não fazem uma certa. Me levantei, andando até a janela da sala dele. Ele me fez sentir como lixo, Ryan. Por meses, ele desgastou minha autoestima até eu acreditar que tinha sorte de ele me tolerar. Então ele me jogou fora como se eu não significasse nada. Sei que ele te machucou, mas essa não é a resposta. Por que não? Me virei para encará-lo. Por que ele não deveria ter que pagar pelo que fez? Literalmente pagar. Pensão alimentícia, contas médicas, tudo isso. Deixar Crystal lidar com namorar um homem que tem drama de mãe solteira. Ryan passou as mãos pelo cabelo, claramente lutando. Porque não é apenas sobre Jake. É sobre esta criança inocente que merece conhecer seu pai verdadeiro. É sobre construir nosso relacionamento baseado em mentiras. Nosso filho conhecerá seu pai verdadeiro. Você estará lá. Jake será apenas quem paga as contas. E o que acontece quando a criança crescer e quiser saber por que o papai é tão distante? O que acontece se houver problemas médicos e o histórico familiar se tornar importante? O que acontece conosco, vivendo com essa mentira enorme entre nós? Suas perguntas eram lógicas, razoáveis. Tudo o que eu deveria estar considerando, mas a dor ainda estava tão crua, a raiva tão consumidora, que a lógica parecia um luxo que não podia pagar. Ele me deve, disse simplesmente. Depois de tudo o que me fez passar, ele me deve. Ryan se sentou pesadamente no sofá, o rosto nas mãos. Isso vai destruir nossa família. Meus pais, nossos primos, todos ficarão no meio. Eles deveriam ter pensado nisso antes de criar um filho que acha que pode tratar pessoas como brinquedos descartáveis. Discutimos por horas. Ryan me implorou para reconsiderar. Pintou cenários de como isso poderia dar errado. Me pediu para pensar no futuro. Mas eu estava resoluta. O plano parecia justiça, como finalmente ter poder sobre alguém que me fez sentir impotente. Se você fizer isso, Ryan disse finalmente exausto, não posso apoiar. Não posso fazer parte de enganar ativamente meu próprio irmão. Não estou pedindo para você mentir. Estou pedindo para você não oferecer informações que não foram pedidas. É a mesma coisa. Mia, isso ainda é mentir. Então não seja parte disso, mas não tente me impedir também. A ameaça era implícita, mas clara. Se Ryan tentasse interferir,
tentasse contar a verdade ao Jake, eu desapareceria da vida de ambos. Ele perderia seu filho e qualquer chance de relacionamento comigo. Ryan me encarou por um longo tempo, e pude ver o momento exato em que percebeu que eu estava falando sério, que eu realmente faria isso, com ou sem sua bênção. Essa não é você, ele disse baixinho. A mulher por quem me apaixonei não faria algo assim. Talvez você nunca soube realmente quem eu era. Talvez garotas legais terminem em último. E estou cansada de terminar em último. Naquela noite, Ryan não me pediu para ficar. Nos separamos com tensão espessa entre nós e dirigi para casa sabendo que provavelmente acabara de danificar o melhor relacionamento que já tive. Mas já estava além de me importar. Jake já tinha tirado tanto de mim, minha autoestima, minha confiança, minha habilidade de acreditar no amor. Não deixaria ele tirar minha segurança financeira futura também. 3 dias depois, mandei uma mensagem para Jake. Precisamos conversar. Pode me encontrar no Grind Coffee na Burnside amanhã às 2? Sua resposta veio em minutos. Finalmente pronta para pedir desculpas? Tudo bem. Estarei lá. Mesmo por mensagem, sua arrogância era espantosa. Ele realmente achou que eu queria pedir desculpas para ele. Passei a manhã ensaiando minha história, garantindo que cada detalhe estava perfeito. A cronologia tinha que funcionar. Eu diria que estivemos juntos na noite antes de descobrir seu caso, o que era plausível já que estivemos. Eu diria que estava muito machucada e com raiva para contar a ele imediatamente. Mas agora que estava começando a mostrar, não tinha escolha. Jake já estava numa mesa de canto quando cheguei, mexendo no telefone com a mesma expressão desdenhosa que usou na noite que o confrontei sobre Crystal. Ele olhou quando me aproximei e vi seus olhos notarem minha aparência. Usei uma camisa um pouco mais justa que mostrava a pequena barriga que estava apenas começando a ficar visível. Você está diferente. Ele disse, não se preocupando em se levantar ou me cumprimentar direito. Há algo que preciso te contar. Sentei na frente dele, colocando minhas mãos protetoramente sobre meu estômago. Estou grávida. Jake, o bebê é seu. O rosto dele passou por várias expressões. Surpresa, descrença, cálculo e, finalmente, irritação. Isso é impossível. Sempre usamos proteção. Nem sempre. Lembra da noite que voltou daquela conferência de trabalho em Seattle? Tínhamos bebido vinho. Você disse que sentiu minha falta. Deixei a lembrança pairar entre nós. Tinha acontecido. Só não quando eu estava afirmando o que aconteceu. A carranca do Jake aprofundou. Por que está me contando isso agora? Faz o quê? 3 meses desde que terminamos? Porque estava com raiva e machucada e não queria nada contigo. Mas não posso esconder isso para sempre. Gesticulei para minha barriga. E apesar de tudo, você tem direito de saber. Como sei que é realmente meu? Você poderia estar dormindo com qualquer um depois que terminamos. A acusação doeu. Mas eu esperava. Você pode fazer um teste de paternidade quando o bebê nascer. Mas você e eu sabemos que você era a única pessoa com quem eu estava. Isso era tecnicamente verdade. Ryan e eu não tínhamos estado juntos até depois do término. Jake sabia que eu não era do tipo que pulava de um relacionamento para outro imediatamente. Isso é... Jake passou as mãos pelo cabelo, parecendo genuinamente abalado pela primeira vez que me lembrava. Isso é timing insano. Crystal e eu estamos ficando sérios. Bem, esse é seu problema para resolver. Não estou aqui pedindo um relacionamento. Estou aqui te dizendo que vai ser pai e precisa assumir responsabilidade. O que quer dizer com assumir responsabilidade? Contas médicas, pré-natal, eventual pensão alimentícia. Sabe, responsabilidade real pelas suas ações. O maxilar do Jake endureceu. E se eu recusar? Então vou entrar via Estado e eles vão descontar do seu salário. Sua escolha, podemos resolver isso civilizadamente. Ou podemos deixar os tribunais decidirem. De qualquer forma, você vai pagar. Observei ele processar essa informação, vi o momento exato em que percebeu que sua vida despreocupada estava prestes a se tornar muito mais complicada. O mesmo homem que friamente dispensou nosso relacionamento de 3 anos agora, enfrentava 18 anos de obrigação financeira. Preciso de tempo para pensar sobre isso, ele disse finalmente. Pensar sobre o quê? Biologia não se importa com sua cronologia, Jake. Este bebê estará aqui em 6 meses, quer você tenha entendido ou não. Quando me levantei para ir embora, entreguei o golpe final. Ah, e Jake? Crystal pode querer saber que pensão alimentícia no Oregon tipicamente custa cerca de $400 a $600 por mês para seu nível de renda. Só para vocês dois poderem planejar adequadamente. Saí da cafeteria me sentindo mais poderosa do que em meses. Pela primeira vez, Jake era quem ficou sentado lá, atordoado,
e se esforçando para descobrir como isso afetaria sua vidinha perfeita com sua namorada, divertida e espontânea. Meu telefone apitou 1 hora depois com uma mensagem do Ryan. Vi Jake na casa dos pais. Ele parecia que tinha visto um fantasma. O que você fez? Não respondi. Ryan tinha deixado sua posição clara. Ele não apoiaria meu plano, mas também não interferiria. Essa era a minha escolha para fazer. E eu a fiz. No final da noite, Jake tinha ligado 3 vezes e mandado várias mensagens, exigindo que nos encontrássemos novamente para discutir isso racionalmente. Ignorei todas. Deixa ele suar. Deixa ele experimentar a ansiedade de ter seu futuro subitamente virado de cabeça para baixo pelas escolhas de outra pessoa. Deixa ele saber como é se sentir impotente. Emma Rosa chegou numa manhã crisp de dezembro. 8 meses depois de descobrir o caso do Jake, e 6 meses depois de ter dito a ele que era o pai. Ela era perfeita. Dedinhos minúsculos, cabelo escuro como Jake e Ryan, e os olhos verdes mais lindos que já vi. Jake tinha passado a gravidez num estado de pânico mal controlado. Crystal não tinha, como eu esperava, terminado com ele imediatamente ao saber do bebê. Em vez disso, ela ficou por perto, embora sua presença nas mídias sociais tivesse notavelmente diminuído. As fotos despreocupadas de festa foram substituídas por jantares de aparência tensa e reuniões familiares estranhas. Ryan manteve distância durante a maior parte da minha gravidez, o que doeu mais do que eu esperava. Eu o via de relance em eventos familiares. Os pais do Jake insistiam que eu fosse incluída, muito para o desprazer do Jake, mas mal conversávamos. Ele acenava educadamente, perguntava como eu estava me sentindo, mas o calor que se desenvolveu entre nós havia sumido. Agora, segurando Emma no quarto do hospital, observei Jake andar pela janela enquanto Crystal sentava no canto, parecendo desconfortável. Quando podemos fazer o teste de paternidade? Jake perguntou pela 12ª vez desde o nascimento da Emma 12 horas antes. O laboratório disse que podem colher amostras a qualquer momento após 24 horas. Respondi, mantendo minha voz neutra. Mas Jake, olhe para ela. Ela tem seus olhos, sua linha do cabelo. É obviamente sua. Isso não era manipulação. Emma realmente parecia com ambos os irmãos, o que fazia sentido dado sua genética idêntica, mas sabia que a semelhança funcionaria a meu favor. Ainda quero o teste, Jake insistiu. Nada pessoal, mas preciso ter certeza absoluta. Claro! Quero que tenha certeza também. 2 dias depois, estávamos de volta ao hospital para as amostras de DNA. O técnico passou o cotonete na bochecha da Emma enquanto eu a segurava, depois no Jake. Todo o processo levou menos de 5 minutos. Os resultados devem voltar em 1 semana. O técnico disse alegremente, completamente alheio ao drama familiar em torno deste teste particular. Essa semana pareceu infinita. Jake ligou 2 vezes para verificar se eu tinha ouvido algo. Crystal aparentemente exigiu que ele conseguisse os resultados imediatamente para saber onde estavam. Enquanto isso, Ryan tinha mandado uma única mensagem parabenizando pelo nascimento da Emma, mas nada mais. Quando a ligação finalmente veio, eu estava alimentando Emma no meu apartamento, ainda me ajustando à realidade esmagadora da maternidade. Senhora Rodrigues, aqui é Patrícia do GeneTech Labs. Temos os resultados do seu teste de paternidade. Meu coração martelou enquanto mudei Emma para um braço e peguei uma caneta. Sim? O suposto pai mostra 99,99% de probabilidade de paternidade. Ele está confirmado como pai biológico. Obrigada, consegui falar, embora minha boca estivesse seca. Mesmo sabendo que este seria o resultado, gêmeos idênticos compartilham DNA, ouvir isso fez a decepção parecer mais real, mais permanente. Liguei para Jake imediatamente. Os resultados chegaram. Você é o pai. Houve uma longa pausa do lado dele. Merda. Ok. Merda. Resposta muito eloquente para notícias sobre sua filha. Desculpe. Só preciso de 1 minuto para processar isso. Torna tudo real, sabe? Quase senti pena dele. Quase. Então lembrei dos meses de manipulação emocional, da maneira como ele me fez sentir como se estivesse pedindo demais quando tudo o que queria era respeito básico. Precisamos discutir logística, disse. Pensão alimentícia, visitação, seguro médico. Sim, ok. Podemos nos encontrar amanhã? Preciso falar com Crystal primeiro. Essa conversa aparentemente não foi bem. Através de amigos em comum, ouvi que Crystal deu um ultimato ao Jake. Escolher ela ou escolher ser um pai presente. Ela não estava interessada em namorar alguém com drama de mãe solteira. Jake escolheu Crystal.
Isso realmente funcionou perfeitamente para meus propósitos. Um pai ausente que apenas provia suporte financeiro era exatamente o que eu queria. Não tinha que lidar com os humores ou críticas do Jake. Emma não seria exposta à sua indisponibilidade emocional. E eu ainda recebia os pagamentos mensais de apoio. Resolvemos os detalhes através de advogados. Jake pagaria 650 por mês em pensão alimentícia, manteria seguro médico para Emma e contribuiria para custos de cuidados infantis. Em troca, ele dispensou a maioria dos direitos de visitação, vendo Emma apenas em reuniões familiares. O primeiro pagamento de apoio chegou numa terça em fevereiro, depositado diretamente na minha conta. $650. Dinheiro que Jake agora teria que incluir no orçamento todo mês pelos próximos 18 anos. Dinheiro que o lembraria mensalmente de consequências, de responsabilidade da qual ele não podia se esquivar com charme ou manipulação. Olhei para Emma, dormindo pacificamente no berço, completamente alheia à teia complexa de decepção em torno de seu nascimento. Ela era linda e inocente, e merecia melhor do que ser um peão no meu esquema de vingança. Mas toda vez que a culpa tentava se infiltrar, eu lembrava do rosto do Jake na noite que descobri seu caso. A frieza, o desdém, a completa falta de remorso. Lembrava como ele me fez sentir sem valor por meses antes de finalmente me descartar inteiramente. Agora ele estava pagando por isso. Literalmente. Ryan tinha estado visivelmente ausente desde o nascimento da Emma. Eu o via ocasionalmente em reuniões familiares, sempre educado, mas distante. Ele segurava a Emma se ela fosse passada para ele, mas nunca procurava tempo sozinho com ela. Nunca se oferecia para cuidar dela ou passar tempo individual. Disse a mim mesma que isso era para o melhor. Quanto menos complicações, mais limpa minha vingança permanecia. Mais tarde da noite, quando Emma e eu estávamos sozinhas no apartamento, às vezes me perguntava o que realmente tinha ganhado e o que tinha perdido no processo. A vida se estabeleceu num ritmo previsível nos próximos meses. Os pagamentos de apoio do Jake chegavam como um relógio no dia 15 de cada mês, sempre exatamente $650, sempre acompanhados de seu ressentimento óbvio. Quando nos cruzávamos em reuniões familiares, ele era friamente educado, cumprindo suas obrigações mínimas, mas deixando claro que considerava isso um fardo indesejado. Ela está crescendo rápido, ele dizia, olhando brevemente para Emma antes de encontrar uma desculpa para ir para outro cômodo. Crianças tendem a fazer isso, eu respondia, aproveitando seu desconforto. Crystal tinha realmente ficado com Jake, mas o relacionamento deles parecia tenso. No casamento do primo dele em abril, os observei discutindo baixinho num canto, ela gesticulando com raiva enquanto ele parecia defensivo. Mais tarde, alguém mencionou que eles tinham adiado os planos de morarem juntos. Bom, deixa Jake experimentar alguma turbulência no relacionamento pela primeira vez. O momento mais satisfatório veio no jantar de aniversário do Jake em maio. Seus pais insistiram que eu trouxesse Emma, apesar da relutância óbvia do Jake. Enquanto sentávamos ao redor da mesa no Romanos, o restaurante italiano caro que Jake preferia, o observei calcular custos mentalmente quando seu pai sugeriu pedir outra garrafa de vinho. Na verdade, provavelmente deveria ficar com uma taça, Jake disse. Estou tentando ser mais consciente do orçamento ultimamente. Sua mãe pareceu confusa. Desde quando você se preocupa com dinheiro? Acabou de conseguir aquela promoção. Os olhos do Jake piscaram para mim brevemente. Só sendo responsável, mãe. Escondi meu sorriso focando na Emma, que estava balbuciando alegremente na cadeirinha. $650 por mês era uma parte significativa da renda do Jake, especialmente quando combinado com os prêmios do seguro médico e sua metade dos custos de cuidados infantis. Seus dias de gastos despreocupados tinham acabado. Depois do jantar, enquanto todos se despediam no estacionamento, o pai do Jake me chamou de lado. Quero que saiba o quanto estamos orgulhosos de você, ele disse baixinho. Criando Emma principalmente sozinha. Lidando com tudo com tanta graça. Está fazendo um trabalho incrível. Obrigada, Sr. Patterson. Isso significa muito. E Jake? Ele olhou para o filho, que estava carregando o assento de carro da Emma para meu carro com impaciência óbvia. Ele vai se acostumar. Ser pai assusta os homens às vezes, especialmente quando não é planejado. Mas ele vai assumir responsabilidade eventualmente. Acenei não comprometidamente, sabendo que Jake nunca assumiria responsabilidade, porque ele não queria ser pai. Ele estava preso por biologia e obrigação legal, nada mais. Ryan apareceu ao nosso lado quando seu pai foi para o próprio carro. Precisa de ajuda com alguma coisa? Ele perguntou, as primeiras palavras que me dirigiu diretamente toda a noite. Está tudo bem, obrigada. Ele observou Jake se atrapalhar com as correias do assento de carro,
claramente sem ideia do que estava fazendo. Ele deveria aprender a fazer isso direito se vai ajudar com Emma. Ele não vai ajudar com Emma, disse matter-of-factly. Isso é tão envolvido quanto ele fica. O maxilar do Ryan endureceu. Isso não está certo. Ela é filha dele. A ironia da declaração dele não passou despercebida. Jake deixou suas prioridades claras. Crystal vem primeiro. Emma fica com o que sobra. Que não é muito. Crianças precisam de seus pais. Alguns pais não valem a pena ter por perto. Peguei Emma do Jake, que pareceu aliviado em entregá-la. Emma está melhor comigo cuidando de tudo. Menos decepção dessa forma. Ryan parecia que queria dizer mais, mas Jake estava se aproximando. Tudo certo? Jake perguntou, claramente ansioso para terminar a interação. Estamos bem, obrigada pelo jantar. Prendi Emma no assento enquanto ambos os irmãos observavam. Diga tchau para o tio Ryan e papai, querida. Emma riu e estendeu a mão para Ryan, que automaticamente se aproximou para deixá-la agarrar seu dedo. Por um momento, o rosto dele amoleceu completamente. E vi afeto genuíno lá. Então ele pareceu se lembrar e se afastou. Dirija com cuidado, ele disse baixinho. Enquanto dirigia para casa, Emma adormeceu no assento de carro. E refleti sobre a noite. Minha vingança estava funcionando perfeitamente. Jake estava financeiramente apertado, seu relacionamento estava tenso, e ele estava preso lidando com responsabilidades que nunca quis. Todo mês pelos próximos 17 anos, ele seria lembrado das consequências de suas ações. Então por que eu não me sentia mais satisfeita? Conforme Emma cresceu de bebê para criança, comecei a notar a presença sutil do Ryan de maneiras que não tinha antes. Ele estava sempre em reuniões familiares, mas se posicionava estrategicamente, perto o suficiente para observar Emma, longe o suficiente para evitar suspeitas. Na primeira festa de aniversário da Emma, dada pelos pais do Jake, apesar dos protestos meio-hearted do Jake sobre a despesa, observei Ryan cuidadosamente. Enquanto Jake ficava desajeitadamente de lado, claramente desconfortável com a atenção, Ryan estava quietamente engajado. Quando Emma derrubou o copinho, Ryan imediatamente o pegou e devolveu para ela. Quando ela começou a ficar inquieta na cadeirinha, ele instintivamente se aproximou, embora não tenha interferido diretamente. Ryan é realmente bom com crianças, a mãe do Jake comentou, observando o filho ajudar Emma com um brinquedo. Ele deveria se estabelecer logo e ter alguns próprios. Talvez ele tenha, respondi, mantendo minha voz neutra. Mas vi o anseio nos olhos do Ryan quando ele olhava para Emma. A maneira como ele se iluminava quando ela ria, como ele inconscientemente se inclinava para frente quando ela começava a andar em volta dos móveis. Isso não era apenas afeição de tio. Isso era um pai observando seu filho crescer à distância. O momento mais revelador veio durante o check-up de 15 meses da Emma. Tinha mencionado no jantar familiar anterior que estava preocupada com o desenvolvimento da fala dela. Ela estava balbuciando constantemente, mas não tinha dito palavras claras ainda. O pediatra sugeriu que poderia valer a pena monitorar. 2 dias após a consulta, encontrei um pacote na minha porta sem endereço de remetente. Dentro estavam 3 livros diferentes sobre desenvolvimento da fala em crianças pequenas, junto com um conjunto de brinquedos educativos projetados para encorajar comunicação verbal. Sem bilhete, mas soube quem os enviou. Ryan estava pesquisando o desenvolvimento da Emma, comprando coisas para ela ajudar, mas fazendo tudo secretamente para manter a ficção de que Jake era o pai dela. Algumas semanas depois, Emma disse sua primeira palavra. Mamãe. Clara como cristal enquanto brincava com os blocos que Ryan tinha enviado anonimamente. Liguei para Jake para contar, achando que ele gostaria de saber sobre esse marco. Isso é ótimo, ele disse distraído. Podia ouvir Crystal ao fundo perguntando quem estava ligando. Escute, podemos falar sobre talvez reduzir a contribuição de cuidados infantis? Crystal e eu estamos procurando apartamentos e o aluguel é mais alto que esperávamos. A contribuição de cuidados infantis é baseada em custos reais, Jake. Posso te mostrar recibos. Eu sei, só... Deixa pra lá. Parabéns pela primeira palavra. Ele desligou rapidamente, claramente mais preocupado com sua situação de moradia com Crystal do que o desenvolvimento de sua filha. Naquele fim de semana, no chá de bebê da prima do Jake, Ryan se aproximou de mim durante um momento quieto. Ouvi que Emma disse sua primeira palavra. Ele disse casualmente, mas peguei o tom ansioso por baixo. Disse, mamãe, claro, muito clara. O sorriso dele foi radiante. Isso é incrível. Você deve estar tão orgulhosa. Estou. É incrível observá-la descobrir a linguagem. Você tentou... Ele se interrompeu no meio da frase. Quer dizer,
Ouvi que ler para elas regularmente ajuda com o desenvolvimento de vocabulário. Sim, lemos juntas toda noite. Ela parece amar. Ryan acenou, arquivando essa informação como se fosse preciosa. Isso é ótimo, realmente ótimo. Mais tarde, enquanto arrumava a bolsa de fraldas da Emma para ir embora, a mãe do Ryan me encurralou. Posso te perguntar uma coisa, querida? Ela disse naquela maneira gentil que mães têm quando estão prestes a investigar sua vida pessoal. Claro. Você pensou em namorar de novo? Emma está ficando mais velha e você é uma jovem tão adorável. Não deveria passar todo o seu tempo sozinha. Olhei pela sala onde Ryan estava ajudando a limpar. Muito obviamente não ouvindo nossa conversa, mas de alguma forma conseguindo escutar cada palavra. Não estou realmente pronta para isso, disse honestamente. Emma me mantém ocupada e ainda estou descobrindo essa coisa toda de mãe solteira. Bem, quando estiver pronta, espero que encontre alguém que aprecia tanto você quanto Emma. Alguém que entende que vocês são um pacote. Obrigada, Sra. Patterson. É muito gentil. Mas enquanto dirigia para casa, não conseguia parar de pensar em suas palavras. Alguém que entende que vocês são um pacote. Alguém que já amava Emma, que já estava investido no bem-estar dela, que já estava fazendo sacrifícios para garantir que ela tivesse o que precisava. Alguém como Ryan, que essencialmente estava coparentando das sombras enquanto Jake recebia o crédito e arcava com o fardo financeiro. A ironia era espessa o suficiente para engasgar. Eu tinha elaborado essa vingança elaborada para fazer Jake pagar por seus crimes emocionais. Mas ao fazer isso, separei Emma de seu pai verdadeiro e criei uma situação onde o homem que realmente queria ser pai dela era forçado a amá-la à distância. Pela primeira vez desde o nascimento da Emma, comecei a me perguntar se meu plano brilhante era realmente brilhante. Pelo segundo aniversário da Emma, o equilíbrio cuidadosamente construído da minha vingança tinha se tornado rotina. Os pagamentos mensais do Jake chegavam sem falhar, agora aumentados para $725, conforme exigido pelos ajustes de custo de vida do Estado. Ele comparecia a reuniões familiares obrigatórias com relutância visível, passava exatamente o tempo mínimo necessário interagindo com Emma e deixava claro para todos que a paternidade era uma obrigação indesejada que estava cumprindo por dever, em vez de amor. Crystal finalmente tinha se mudado com ele no outono anterior, mas o relacionamento deles mostrava tensão óbvia. Em eventos familiares, ela fazia comentários pontuados sobre o orçamento social limitado deles, ou como não podiam viajar tanto quanto planejaram. Jake desviava com piadas sobre deveres de papai, mas eu podia ver o ressentimento fervendo abaixo da superfície. Enquanto isso, a presença sombria do Ryan na vida da Emma tinha evoluído para uma forma de arte. Ele nunca perdia uma reunião familiar, sempre se posicionava onde podia observar o desenvolvimento dela, e continuava enviando presentes anônimos que combinavam perfeitamente com as necessidades de desenvolvimento dela. Quando Emma passou por uma fase de acordar com pesadelos, um pacote apareceu com 3 livros diferentes sobre ajudar crianças pequenas a dormir pacificamente. Quando ela mostrou interesse em música, um teclado do tamanho de criança se materializou na minha porta. Alguém tem um admirador secreto, Chloe brincou numa noite, me ajudando a montar a mesa de quebra-cabeças nova da Emma. Outro presente misterioso. Ou então você tem o papai mais atencioso da história. Jake não manda presentes, disse. Ele considera os pagamentos de apoio contribuição suficiente. Talvez seja Ryan, então. Ele sempre pareceu ter um fraco por você. Desviei do comentário, mas a observação da Chloe persistiu. O fraco do Ryan por mim tinha evoluído para algo muito mais complicado. Ele era essencialmente o pai da Emma de todas as maneiras que importavam. Ele se importava com o bem-estar dela, acompanhava os marcos dela, provia para as necessidades dela, exceto legalmente e abertamente. A situação chegou ao ponto de ruptura numa terça chuvosa em outubro. Emma estava com febre há 2 dias. E apesar dos meus melhores esforços, não estava baixando. Dr. Morrison recomendou que fôssemos ao pronto-socorro para descartar qualquer coisa séria. Liguei para Jake enquanto colocava Emma no carro, achando que ele deveria saber que sua filha estava doente o suficiente para o PS. Tenho certeza que ela está bem, ele disse desdenhosamente. Crianças ficam com febre o tempo todo. Só dê remédio para ela e deixe dormir. O médico disse para trazê-la. A temperatura dela chegou a 39,4. Olha, estou no meio de algo com Crystal. Isso não pode esperar até amanhã? Desliguei nele, furiosa. Que tipo de pai não corre para o hospital quando seu filho tem febre perigosa? O tipo que não é realmente o pai. Sussurrou uma voz na minha cabeça que rapidamente silenciei. No hospital, a febre da Emma subiu para 40, e os médicos a internaram para observação.
Sentei ao lado do berço dela em pediatria, observando-a dormir agitadamente com fluidos quarto gotejando em seu bracinho minúsculo, e me senti completamente sozinha. Meu telefone apitou com uma mensagem do Jake. Me avise se for algo sério. Crystal e eu estamos jantando. Encarei a mensagem incrédula. Seu filho estava internado, e ele estava jantando. 20 minutos depois, Ryan apareceu na porta, ainda com roupas de trabalho, parecendo genuinamente em pânico. Como ela está? Vim assim que soube pela mamãe. Febre de 40. Estão fazendo testes para garantir que não é bacterial. Olhei para ele. Como sua mãe soube? Não liguei para seus pais. O rosto do Ryan corou ligeiramente. Jake mencionou quando mamãe ligou para ele. Ela ficou preocupada e me ligou. Era uma explicação plausível, mas suspeitei que a verdade fosse mais complexa. De qualquer forma, Ryan estava aqui enquanto Jake estava jantando com Crystal. Posso fazer alguma coisa? Pegar café, comida? Ligar para alguém? Estou bem. Só esperando resultados dos testes. Ryan se acomodou na cadeira desconfortável do hospital ao meu lado e ficamos em silêncio observando Emma dormir. A cada poucos minutos, ele verificava os monitores, ajustando o cobertor dela ou tocando gentilmente a testa dela para medir a temperatura. Ela vai ficar bem, ele disse baixinho. Crianças são resilientes. Eu sei. É só assustador quando são tão pequenas. Você está fazendo um trabalho incrível com ela, Mia. Ela tem sorte de ter você como mãe. A sinceridade na voz dele quase me quebrou. Aqui estava o pai verdadeiro da Emma, oferecendo conforto e apoio durante uma crise médica, enquanto o pai legal dela estava jantando com a namorada. Jake deveria estar aqui, disse de repente. Sim, deveria. Que tipo de pai escolhe jantar em vez de seu filho doente? Ryan ficou quieto por um longo momento. Talvez o tipo que nunca realmente quis ser pai. As palavras dele pairaram pesadas no ar entre nós, carregadas de implicações que nenhum de nós estava pronto para abordar diretamente. A febre da Emma finalmente baixou por volta da meia-noite, e os médicos confirmaram que era apenas um vírus. Enquanto estava juntando as coisas dela para levá-la para casa, Ryan ajudou a carregar a bolsa de fraldas. Obrigada por vir, disse. Significou muito não estar sozinha. Você não deveria ter ficado sozinha. O pai da Emma deveria ter estado aqui. Havia algo na maneira como ele disse, o pai da Emma, que me fez olhar para ele com atenção. A expressão dele estava cuidadosamente neutra, mas peguei um lampejo de algo mais profundo. Dor? Anseio, frustração. Ryan. Descanse, Mia. Vocês duas. Ele saiu antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, mas as palavras dele ecoaram na minha mente durante a viagem para casa. O pai da Emma deveria ter estado aqui. E ele tinha estado. Só não aquele que todos acreditavam ser o pai dela. 3 anos se passaram desde aquela noite que descobri a traição do Jake, e posso honestamente dizer que meu plano funcionou melhor do que jamais imaginei. Enquanto escrevo isso, Emma está cochilando pacificamente na caminha dela, e o último pagamento de apoio do Jake acabou de ser creditado na minha conta. 825 wires agora, graças a ajustes anuais e custos aumentados de cuidados infantis. Jake me pagou mais de 25.000 wires em pagamentos de apoio por uma criança que não é biologicamente dele. Mais importante, ele foi forçado a enfrentar consequências pela primeira vez em sua vida privilegiada. O homem que me descartou descuidadamente após 3 anos agora tem 18 anos de obrigação financeira da qual não pode se esquivar com charme, manipulação ou mentiras. O relacionamento dele com Crystal finalmente implodiu na primavera passada. Aparentemente, a tensão financeira constante e seu ressentimento sobre estar preso a desgastaram. Ouvi através de fofocas da família que ela disse a ele que se sentia como se estivesse competindo com sua ex pelo dinheiro e atenção dele. A ironia era deliciosa. Crystal queria o Jake divertido e espontâneo, mas conseguiu a versão sobrecarregada de responsabilidade. A vida amorosa do Jake desde então tem sido notavelmente mal-sucedida. Acontece que a maioria das mulheres na faixa dos 20 e poucos anos não está interessada em homens com obrigações substanciais de pensão alimentícia e questões óbvias de paternidade. Ele teve que voltar a morar com os pais para sustentar seu estilo de vida atual, e notei que ele ficou cada vez mais amargo nas reuniões familiares. Isso é ridículo, ele reclamou na festa de 3º aniversário da Emma no mês passado. Estou pagando mais em pensão alimentícia do que algumas pessoas pagam de aluguel. E para quê? Ela mal me conhece. Essa é sua escolha, respondi calmamente, observando Emma brincar com a cozinha cara que os pais do Jake compraram para ela.
Não Jake mesmo, claro. Ele não podia mais pagar tais extravagâncias. Minha escolha? Nunca escolhi nada disso. Você escolheu dormir comigo sem proteção. Ações têm consequências, Jake. Ele saiu pisando duro, me deixando com uma sensação profunda de satisfação. O homem que me fez sentir sem valor agora se sentia preso e ressentido. O homem que me tratou como se fosse descartável agora estava permanentemente ligado a mim através de obrigação financeira. Perfeito. A presença do Ryan em nossas vidas permaneceu constante, mas complicada. Ele nunca perde eventos familiares, sempre traz presentes atenciosos para Emma e se tornou o tio favorito dela. Ela corre para ele imediatamente nas reuniões, e ele se ilumina de maneiras que seriam suspeitas se alguém estivesse prestando atenção. Mês passado, o peguei ensinando-a a amarrar os sapatos durante um churrasco na casa dos pais dele. Eles estavam sentados juntos na varanda dos fundos, Emma rindo enquanto lutava com os cadarços enquanto Ryan pacientemente guiava os dedinhos dela. Assim, querida, ele estava dizendo. Faça um laço, depois enrole ao redor. A ternura na voz dele, a facilidade natural entre eles, fez meu peito apertar com emoções que não estava pronta para examinar. Ela está ficando tão grande, disse, juntando-me a eles na varanda. Está. Esperta como um chicote também. Ela vai dominar isso na próxima semana. Emma se iluminou com o elogio, depois correu para mostrar à avó o que tinha aprendido, deixando Ryan e eu sozinhos. Obrigada, disse baixinho, por ser tão bom com ela. Ela é uma criança especial, merece todo o amor e atenção que pode receber. Havia peso por trás das palavras dele. Camadas de significado que nenhum de nós reconheceu diretamente. Ryan, Mamãe quer fotos. Ele disse rapidamente, se levantando. Deixe-me ir buscar Emma. Ele evitava conversas mais profundas assim, mas eu via a verdade em momentos desguardados. A maneira como ele observava o desenvolvimento da Emma com a intensidade de um pai, não um tio. O orgulho em seus olhos quando ela alcançava Marcos. A mágoa cuidadosamente escondida quando ela chamava Jake de papai nas reuniões. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse contado a verdade desde o início. Se Ryan e eu tivéssemos enfrentado o drama familiar juntos, criado Emma abertamente como parceiros, construído uma vida baseada em honestidade em vez de vingança. Mas então olho para meus extratos bancários, para a segurança financeira que Emma e eu desfrutamos por causa das contribuições do Jake, para como Jake foi punido perfeitamente por seus crimes emocionais. E sei que fiz a escolha certa. Jake aprendeu como é ter sua vida virada de cabeça para baixo pelas decisões egoístas de outra pessoa. Ele aprendeu como são consequências reais. Ele aprendeu que ações têm impactos duradouros, que você não pode simplesmente se esquivar de tudo com charme, que alguns erros custam por anos. Emma vai crescer financeiramente segura, com excelente seguro de saúde e um fundo universitário que cresce mensalmente graças às contribuições obrigatórias do Jake. Ela tem uma mãe que lutou pelo futuro dela e um sistema de apoio familiar que a adora. E eu tenho a satisfação de saber que o homem que me fez sentir pequena e sem valor agora está trabalhando todo dia para pagar pela vida de uma criança com quem nunca se conectará verdadeiramente. Todo mês, quando esse pagamento chega, é prova de que virei completamente o jogo. Jake pode ter quebrado meu coração e destruído minha autoestima, mas eu quebrei sua conta bancária e seu futuro despreocupado. Ele pensou que podia me descartar sem consequências, mas eu garanti que essas consequências durassem 18 anos. Ryan continua sua vigília silenciosa, amando Emma das sombras enquanto carrega o peso do nosso segredo compartilhado. Seus pais ainda esperam que ele se estabeleça e tenha filhos próprios, nunca sabendo que ele já tem uma filha que adora, mas não pode reivindicar. Não é uma situação perfeita, mas é justiça. Justiça doce, metódica e financeiramente devastadora. E honestamente, algumas noites quando estou colocando Emma para dormir, sabendo que o futuro dela está seguro por causa da escolha que fiz, durmo melhor do que em anos. Jake queria me ensinar uma lição sobre conhecer meu lugar. Em vez disso, eu ensinei uma a ele sobre pagar o preço. E ele vai estar pagando por muito tempo.